Botafogo tá neste mercado, hein? Demais. Entradas e saídas. Tem a barca da saída aí para o Nottingham Forest e o Botafogo quer repor também essas possíveis ausências à altura. Arthur Cabral, centroavante, jogador de 27 anos. É um bom jogador. Na Suíça foi muito bem. Em Portugal, aí você vê, mesmo jogando pouco, conseguiu fazer 7 gols. É um cara de área. É um finalizador. Torcida alvinegra, prestem muita atenção nessa grande informação que eu vou trazer agora para vocês. É plantão, gente. Botafogo abre negociações para contratar o atacante Arthur Cabral do Benfica, que seria o substituto ideal do atacante Igor Jesus, que está indo jogar a Premier League. Então, essa informação que acabou de sair e não para por aí. Botafogo acaba de anunciar o Álvaro Montoro e tem mais 2 jogadores, um camisa 10 canhoto muito bom de bola e o outro atacante da Inter de Milão. Então já chega se inscrevendo no canal e assiste o que a mídia está falando sobre esse início de janela, né, que o Botafogo está fazendo, trazendo jogadores espetaculares. Dê só uma olhada. PF de volta para falar do Botafogo, que se prepara para o Super Mundial, esboça uma reação depois de um começo ruim na temporada, mas vê com preocupação as saídas, mas se escora na esperança de reforços. O Botafogo, vamos colocar na tela, Fabricião, naquele ritmo alucinante do Equipe F, aí é a apuração do ESPN.com.br, da nossa reportagem, com Botafogo define ex-Palmeiras como um possível substituto de Igor Jesus e negocia retorno de ídolo para o Mundial. Vamos lá, no caso é o Arthur Cabral. Arthur Cabral é o nome que o Botafogo teria elegido como substituto ao Igor Jesus, que nessa janela vai seguir um rumo diferente. O Arthur Cabral se aproxima mais ao Tiquinho, ao posicionamento do Tiquinho, do que ao posicionamento do atual centroavante do Botafogo. É um jogador mais de presença de área, é um jogador que... aliás, ele vem para o Palmeiras muito jovem, né? E no Palmeiras não consegue jogar, vai para a Suíça e consegue jogar lá. E agora na equipe do Benfica, é um jogador mais alto, mais forte, é um jogador de característica diferente do Igor. Então vamos ver como é que se é dessa forma que se imagina, né, para o time do Botafogo. Perder um centroavante como o Igor Jesus é muito difícil, gente. É um jogador que tem uma presença de área, tem uma situação muito diferente. Eu não acho característica semelhante. De repente o treinador pode até optar por ele, pelo Arthur Cabral, mas o Arthur Cabral é mais de área do que propriamente um jogador de movimentação, como é o Igor. Ele teve momentos muito bons, mas pegando na Suíça. Números, é isso, a gente tem substituto à altura, números de Igor Jesus e Arthur Cabral na temporada. Aí tem a diferença de jogos, né? Vou focar nos minutos por jogo, que é uma coisa que é minutos por jogo. 81, o Igor Jesus, Arthur Cabral 26,5, né? Ele ficou muito tempo na reserva, de 34 jogos, foi titular em apenas 7, no Benfica, no caso. 7, mas fez 7 gols, né? Aí minutos para marcar, a marca dele é menor. É um fazedor de gols, mas a melhor fase dele faz um bom tempo. Eu queria que você falasse. Acho que ele é mais o cara que de área. De área ali, ele não tem tanta movimentação como tem o Igor, né? O Igor, ele vai para o lado esquerdo, vai para o lado direito, ele volta, ajuda na marcação, ele participa ativamente. Eu acho que o Arthur é mais aquele cara centralizado ali na área, com algumas movimentações. É natural, o cara que passa pela Europa, ele aprende a fazer algumas movimentações, isso é fato, mas ele é mais o cara de área. Agora precisa ver como o Paiva vai querer jogar, né? Porque eu acho que ele encontrou um posicionamento para o Arthur, o outro Arthur, né, o que já está aqui, o baixinho, né, que saiu do Palmeiras também, né, Pascoal? Foi para o Red Bull, Red Bull volta para o Palmeiras, Rússia, foi vendido e tal. Que agora o Arthur, pelo menos em alguns jogos que eu assisti, de que ele foi um dos principais, se não o principal jogador, ele estava solto, né? Ele jogava solto, vinha por dentro, não ficava mais paralisado ali, parado praticamente pelo lado direito para fazer diagonal e chutar com a perna esquerda. Aí ele cresceu bastante. Então precisa ver qual vai ser a função que o Paiva vai colocar o Arthur ali, centralizado, vai fechar os espaços, vai jogar mais pelos lados para poder fazer os cruzamentos, abrir os corredores para chegar ali, a chegada do Gregory, a chegada do Savarino, de algum outro jogador ali por dentro para o Arthur escorar esse pivô.
eu acho que ele pode oferecer algumas variações que talvez o Paiva vai decidir melhor. Mas, assim, é um bom jogador. Na Suíça foi muito bem, em Portugal aí você vê, mesmo jogando pouco, conseguiu fazer 7 gols. É um cara de área, é um finalizador. Zinho! Eu tenho muitas dúvidas, né? Assim, não vou nem comparar porque um jogador não está jogando, não é titular no Benfica. A característica é bem diferente de um do outro. E eu, para o meu gosto, né, eu como treinador, eu prefiro um jogador como o Igor, a característica do Igor. É bom jogador o Arthur Cabral. Ele é um bom centroavante. Mas para mim eu prefiro esse cara de mais movimentação, que te oferece um contra-ataque porque é um atacante que faz gols, mas tem velocidade, puxa muito esse contra-ataque. O Botafogo às vezes está jogando só com ele mais na frente, né? Porque o Arthur pelo lado volta para marcar, o Savarino volta para marcar. Às vezes o Renato Paiva joga com 3 volantes e ele muitas vezes ficou isolado na frente, assim mesmo ele incomoda. Ele foi fundamental nessa reação do Botafogo na Libertadores. Ele não começa bem o ano, como o Botafogo todo não começou bem pelo planejamento que foi feito no início do ano para o Botafogo. Mas quando se recupera esse Botafogo, quando os jogadores melhoram fisicamente, você vê que ele ali na frente segura, briga, luta. O último jogo dele em casa, na Libertadores, foi contra a Laú, né? Foi espetacular o jogo dele. Ele realmente, não só gol, mas a participação dele no jogo todo. O Igor Jesus que eu estou falando, é um jogador que termina o ano campeão de brasileiro e de Libertadores. Destaque na parte ofensiva junto com o Luiz Henrique. Convocado para a seleção brasileira. Né? É que quando vira o ano, todos os problemas que o Botafogo teve, ele cai de produção e ele não é mais convocado. Não teve mais as oportunidades. Muito pelo rendimento que aconteceu com o Botafogo. Mas assim, é difícil comparar um cara que já deu certo. É muito você sentir a saída dele do que já projetar se esse jogador, Arthur, for contratado, eu querer comparar ele com o Igor Jesus. Não dá, eu não comparo. Assim, ele, se sair o Igor Jesus e ele chegar, dá tempo para o cara se organizar, se adaptar ao Brasil de novo, melhorar condicionamento físico. Acho que ele é um jogador mais pesado, é um jogador com menos mobilidade, tem mais dificuldade, né? Mais área a área, é uma característica diferente. Botafogo tá neste mercado, hein? Demais. Entradas e saídas. Tem a barca da saída aí para o Nottingham Forest e o Botafogo quer repor também essas possíveis ausências à altura. Arthur Cabral, centroavante, jogador de 27 anos. O Botafogo está disposto a desembolsar uma boa grana para ter esse jogador. A gente já está vendo aí o que André Hernan trouxe no mercado da bola para a gente na coluna dele. O Botafogo fez uma oferta, está na mão do Benfica já, há uma negociação acontecendo, 15 milhões de euros, que dá quase 100 milhões de reais se você fizer o câmbio, né, hoje do euro, 96, aí variável e tal, do dia e tal, pode bater 100, né? É uma negociação que está acontecendo, há otimismo dos dois lados. Primeiro, o Arthur Cabral, ele vinha sendo uma peça importante no Benfica, só que ele perdeu espaço nas últimas temporadas, né? Na última temporada especificamente, ele entrava, vinha fazendo gols e tal, mas não era aquela figura principal, né? Não era aquele jogador decisivo, aquele titular incontestável, dono da camisa 9. Então, assim, em várias janelas, o nome do Arthur Cabral foi colocado como um jogador possível para se vender ou para se fazer negócio. Inclusive para voltar ao Brasil, né? E o Benfica nunca achou um negócio assim bom para ele. E aí, para não perder valor de mercado, o contrato dele ainda em vigor com o Benfica, o Botafogo chega, faz uma oferta, quer substituir o Igor Jesus, está a caminho do Nottingham Forest, fez essa oferta. O Benfica entende que é um bom negócio, dependendo do modelo e da forma de pagamento, que é garantias bancárias, de que vai receber, aquela coisa toda. O Botafogo tem pressa e quer levar o Arthur Cabral pro Mundial. Então, assim, se depender do Botafogo, se depender do staff do Arthur Cabral, eles querem fechar esse negócio o quanto antes para o Arthur Cabral já viajar pro Mundial.
Essa é a ideia. Então, assim, vamos ver. Essa semana vai ser uma semana muito importante, decisiva para o desenrolar desse negócio. O Benfica está lá na dele, está tranquilo, está negociando, trata tudo como uma conversa inicial, mas que tem a proposta, que tem a negociação, e o Botafogo quer acelerar o processo. A janela abriu no domingo, foi dia 1º, e vai até terça-feira que vem. PVC, é uma chegada à altura, agora pensando aí que pode ter os dois ainda no Mundial, porque Igor Jesus só iria embora depois do Mundial, certo, Hernan? Igor Jesus só iria depois, assim como o Jair e como o Cuiabano também. Essa barca só sai depois do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes. Seria uma substituição à altura para o Igor Jesus, PVC? E considerando que os dois podem estar presentes aí na Copa do Mundo de Clubes, é um reforço interessante? Eles são jogadores totalmente diferentes. É um pouco daquilo que o Renato Paiva tem dito, que não se trata de você ter um time competitivo ou não. Acontece que o Arthur é muito bom, mas não é o Luiz Henrique. E a mesma coisa é o Arthur. O Arthur tem outra característica, completamente outra característica. Eu estava olhando o número de jogos dele nessa temporada. Foram 21 jogos entre titulares e reservas, entrando e começando e entrando depois. 2 gols só. Essa foi a primeira temporada da história que todos os 3 grandes clubes de Portugal mudaram de técnico. Então você mudou para o Bruno Lage e voltou a ter uma posição diferente, e o Arthur perdeu um pouco de espaço, também pela característica do jogo do time, do treinador. O Arthur é um jogador mais de área, o Igor é um jogador mais de velocidade. Aquele jogo da semana passada, quando você faz 1-0 com 10 homens e atrasa a marcação, e o Igor joga rápido e quase faz o segundo, e quase faz o terceiro, e faz o segundo, depois anulado, participa do segundo, depois é anulado. Começa a jogada do segundo que acabou sendo anulado por impedimento. Isso não é o Arthur. O Arthur é um centroavante mais centroavante, o que é bom. Eu acho que é muito bom, mas você muda o jeito do time jogar. É uma característica que todo time busca, né? A gente viu o esforço que o Palmeiras fez para trazer o Vitor Roque. E é uma baita grana também, né? Mas o Vitor Roque é um centroavante mais Igor Jesus do que que atua mais na explosão, né? Usa mais o Botafogo, além do Igor Jesus, tem o Mastriani e tem o Juan Seco, né? Juan Cruz. Seco ele era no Santos, aí virou o Juan Cruz, né? E são jogadores de área. Por exemplo, o Mastriani, que eu gosto muito, uruguaio, se eu não me engano, acho que ele está lesionado, não é? O Mastriani entrou no segundo tempo. Não, então ele já recuperou. O Mastriani eu gosto muito, porque é o cara que empurra a bola para o gol. O Juan já tem um pouquinho mais de movimentação. E o Arthur Cabral é um 9 de área, o cara também faz pivô e tal. Ficaria sem uma característica como do Igor Jesus, ou até mesmo do próprio Júnior Santos, que foi para o Galo. É uma opção. É o número 1 hoje, é o ficha 1, é onde o Botafogo bota todas as suas... aposta todas as suas fichas para contratar o jogador. Eu acho, meu feeling, que vai sair negócio. O PVC, para a gente encerrar o assunto Botafogo, esse movimento aí de mercado. É um Botafogo que fez contratações e que deram certo. O time foi campeão, conquistou o Campeonato Brasileiro, conquistou também, a gente está vendo aí os números do Arthur Cabral, mas conquista o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. E agora os jogadores indo embora. É um Botafogo que essa vai ser a tendência de jogadores que não vão criar muitos vínculos com o clube, por ser um clube de futebol, mas agora também ser uma empresa com Textor e que também visa lucro? Olha só, dos 21 jogos do Arthur Cabral na temporada, no campeonato português, 2 ele foi titular. 19 ele entrou no segundo tempo. Eu estava procurando exatamente esse dado, porque é importante. Sim. Para entender o que ele foi nessa temporada. Sim, como ele está no momento. Eu acho que assim, o Botafogo vai ser um time que vai ter que se fortalecer numa função, num movimento diferente do que foi no passado. Eu não vou dizer que o Botafogo não vai ser forte no segundo semestre. Não se trata disso. Ele pode ser muito forte, depende do Renato Paiva. Da capacidade de adaptação do Renato Paiva a um elenco que vai ser diferente. Mas o que eu entendo já que é um movimento diferente de 2024 é que em 2024 o Botafogo contratou 4 jogadores para os mata-matas da Libertadores. Vitinho, Alex Telles, o Almada e o Igor Jesus. E agora o Botafogo, de cara, abre mão de 3 jogadores antes dos mata-matas. Igor Jesus, Cuiabano e Jair. É um time completamente diferente.
Torcida alvinegra, vou falar uma coisa pra vocês. O Botafogo vai fazer uma janela de transferência espetacular. Vai trazer jogadores muito técnicos, jogadores que podem ajudar muito na parte ofensiva, né, do time. O Renato Paiva aprovou e aprovou muito esses atletas, se encaixam na categoria, no estilo de jogo, né, do técnico português. Então, assim, o Botafogo, né, depois da janela de transferência, pode ser uma equipe ainda mais forte para a alegria do torcedor alvinegro. Então, vou falar uma coisa para vocês, eu estou muito feliz, estou muito otimista. Por isso que eu sempre peço para vocês, se inscrevam no canal para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo no Glorioso, né? Botafogo trazendo esse Álvaro Montoro, que lá na Argentina, né, falam que ele é o segundo Almada. Santiago Rodrigues, que está começando a se adaptar, né, no futebol brasileiro. Então, assim, o Botafogo pode crescer muito, né, daqui para frente. E eu estou muito feliz com a chegada desses novos atletas, né? Vamos torcer para que o Glorioso consiga conquistar grandes títulos nessa temporada. Vocês concordam? Quero ver a opinião de todos vocês. Eu estou indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!